Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios aqui da B3, no centro da cidade de São Paulo. O julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decide sobre a prisão em segundo grau, deixou o mercado financeiro em compasso de espera, dada a conhecida divisão entre os 11 ministros da Corte. No cenário analisado por qualquer cidadão desse país e também pelos agentes de mercado, todo o avanço institucional que se conseguiu no país com a Operação Lava Jato, com a prisão de condenados por um juiz de segunda instância, se perderia e colocaria o país num cenário de insegurança jurídica se acaso o Supremo ir contra a sua própria decisão de 2016. Um retrocesso na interpretação da lei, permitindo a prisão apenas depois do julgamento pelos tribunais superiores, teria impactos na eleição, agora, de outubro, porque interferiria justamente no caso do ex-presidente Lula, já condenado em 2 instâncias, cujos advogados provocaram esse julgamento no Supremo, e ele que é um potencial candidato na eleição de outubro, se não for condenado. Mas é um ingrediente de vai e volta na interpretação da lei que mexe com o mercado financeiro, porque também provoca ali uma decisão de investidores, mexe na decisão dos investidores, sobretudo em empresas que têm potencial de fazer avançar a economia. Investidores daqui do Brasil e do exterior. Por outro lado, é justamente do exterior que vem a outra parte das notícias que tem mexido na Bolsa Brasileira e na cotação do dólar. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China retaliaram os americanos devido à sobretaxa sobre a importação de aço e alumínio. Outros 106 produtos americanos ganharam uma alíquota de importação maior para entrarem na China. Sobre tudo isso, você está no Cenário Econômico e acompanha em detalhes a partir de agora. E o destaque inicial no programa de hoje é justamente o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decidirá sobre o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem como objetivo impedir a sua prisão, ele que já foi condenado em 2 instâncias na Justiça. Quem acompanha o julgamento em Brasília é o repórter Daniel Ito, que nos traz detalhes. Daniel, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, neste momento o julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal está com um placar de 3-1. Os votos contra, neste momento, o habeas corpus do ex-presidente Lula. Até o momento, votaram o relator ministro Edson Fachin, além de Gilmar Mendes, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso e, neste momento, a ministra Rosa Weber está com a palavra. Dos que já votaram, apenas o ministro Gilmar Mendes proferiu voto a favor da concessão do habeas corpus ao ex-presidente Lula. Ele que precisa de pelo menos 6 votos para conseguir este habeas corpus e não ser preso após a confirmação definitiva da condenação em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Os votos estão demorando um pouco, está começando até aqui um certo zum entre os repórteres, se esse julgamento vai acabar hoje. A gente lembra que são 11 ministros que precisam votar. Por enquanto, a ministra Rosa Weber é a 5ª que está votando, ou seja, não estamos ainda na metade deste julgamento, ainda já estamos adentrando a noite. Pode ser que esse julgamento seja suspenso e termine em outro dia, ou então, talvez, ele avance ainda durante a noite, se todos os ministros resolverem votar hoje. Aqui nos arredores do Supremo Tribunal Federal, o clima está tranquilo, os manifestantes estão a uma certa distância daqui. Foi reservado para eles um espaço na frente do Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios. Segundo a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, o pico de manifestantes foi por volta das 3 horas da tarde, quando cerca de 4.000 pessoas ocupavam a esplanada, tanto do lado favorável quanto do lado contrário ao ex-presidente Lula. É claro que essa gente gostaria de estar aqui mais perto do STF se manifestando, mas foi montado um forte esquema de segurança para garantir a tranquilidade desse julgamento. Piotto, voltamos com você. Muito obrigado. Portanto, esse é um andamento ainda e os votos, à exceção do ministro Fachin, que é exatamente o relator e que votou contra a concessão de habeas corpus, ou seja, que permite e deve ter a prisão logo depois da condenação em segunda instância, à exceção desse voto do ministro Fachin, todos os outros foram votos muito longos dos ministros, como está sendo agora o da ministra Rosa Weber. Bom, ao longo da edição aqui do Cenário Econômico, você vai acompanhar qualquer novidade que acontecer no Supremo Tribunal Federal. E o mercado financeiro reagiu às questões da guerra comercial e à piora das relações entre os Estados Unidos e a China, que impactam em tudo praticamente. No preço das commodities, no lucro de empresas multinacionais e exportadoras, mas sobretudo no que esta guerra pode influenciar na discussão de acordos comerciais.
acordos comerciais no mundo inteiro. As sobretaxas de retaliação chinesa agora incluem também a soja e os aviões americanos. Sobre isso, a Vanessa Casalino tem mais detalhes aqui da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. E a guerra comercial parece estar declarada entre China e Estados Unidos. A gigante respondeu prontamente aos planos do presidente Donald Trump de tarifar bens chineses em 50 bilhões de reais. A resposta chinesa foi uma retaliação com tarifas de 25% sobre importações dos Estados Unidos, como soja, aviões, carros, carne, uísque e produtos químicos. A data de aplicação dessas tarifas ainda não foi definida, mas a China citou mais de 100 famílias de produtos americanos que podem sofrer retaliações. O porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores afirmou que qualquer tentativa de colocar a China de joelhos com ameaças e intimidações não vai ter êxito. A China é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Hoje em dia, 1/3 da produção de soja norte-americana é vendida para a China. E para a gente ter uma ideia, segundo especialistas, não há soja suficiente no mundo, fora dos Estados Unidos, para atender às necessidades da China. No início da semana, Pequim já havia definido taxas para um conjunto de 128 produtos americanos. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A história da sobretaxação, embora seja ali um aspecto dessa guerra comercial, os Estados Unidos sobretaxaram o aço e o alumínio importado do mundo, sobretudo da China, à exceção de alguns países. O Brasil hoje faz parte de uma exceção que ainda está em negociação. Mas uma sobretaxa faz com que o produto interno, ou seja, o produto que é vendido no país, quando entra mais caro, acaba sendo mais caro, vendido mais caro dentro do país. Isso gera inflação. Além dessas questões de que se você tem em outros fornecedores do mundo o material que você precisa, ou seja, neste caso chinês, a Vanessa fez questão de dizer que a soja, sem contar a soja que é a soja americana, não há soja suficiente no mundo para atender a demanda chinesa. Ou seja, há possibilidade de um aumento no valor da soja que vai pagar, evidentemente, melhor os exportadores, mas vai encarecer o custo de vida nos países que compram. Tanto no caso dos Estados Unidos, que compram aço e alumínio, e nós estamos falando de uma indústria de transformação, como no caso chinês com relação à soja. Em relação ao julgamento do Supremo, dada a indefinição que se tem, a divisão, os investidores ficaram meio que paralisados e permanecem no aguardo de uma decisão. O mercado já fechou, diante disso tudo, vamos ver exatamente como é que ficou o Ibovespa e o dólar comercial. Está ali, olha, o Ibovespa hoje uma queda de 0,31%, aquela reta ali que oscila bastante, mas sempre no negativo, ou seja, hoje o mercado em nenhum momento ficou positivo. A maior influência desse valor negativo do Ibovespa, com 84.359 pontos, é justamente pelo mercado internacional. Essa guerra comercial que impacta, obviamente, nas empresas, na performance das empresas, e boa parte das empresas que são exportadoras para o mundo inteiro, ou que têm operações na China e nos Estados Unidos e que, evidentemente, rebatem nas outras economias, como é o caso da brasileira. Uma queda de 0,31 do Ibovespa. A gente tem as ações que mais caíram aqui no Ibovespa hoje, nós temos as maiores quedas ali, vamos dar uma olhadinha. Está ali, olha, Iguatemi, Rumo e Via Varejo são as maiores quedas hoje, mas teve quedas de bancos também, de Petrobras, ou seja, que tem um impacto muito forte dentro da Bolsa. Aí é apenas uma questão percentual, mas há ações que têm um peso maior aqui no Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha no dólar comercial, o dólar comercial está ali, nós temos hoje uma alta muito próxima da estabilidade, na verdade o que a gente chama de uma oscilação positiva, mas um valor muito próximo da estabilidade, alta de 0,05%, a R$ 3,34. É uma oscilação pequena, mas ainda assim fazendo o dólar se valorizar frente ao real. Bom, vamos agora falar de questões sobre educação financeira ou a ausência de educação financeira. Ontem nós trouxemos aqui no cenário econômico dados de uma pesquisa sobre o comportamento das famílias acerca de como lidam com o dinheiro. Menos da metade dos brasileiros fala de dinheiro em casa como forma de discutir os gastos, planejar o orçamento familiar, fazer planos financeiros. O assunto só ganha importância e reúne aí sim toda a família quando os gastos se transformam em dívidas, ou seja, quando o dinheiro passa a ser um problema. A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. E para falar um pouco mais do assunto, hoje nós temos aqui a economista do SPC, Marcela Kawauchi. Marcela, bem-vinda. Obrigado por atender nosso convite. Eu tenho alguns dados da pesquisa, você pode acompanhar conosco. Vamos primeiro com uma tela ali que nós mostramos ontem, mas só para a gente relembrar alguns dados. Temos aí, Renato, por gentileza, está ali, olha, 44% falam com frequência de dinheiro. Apenas 44%, ou seja, menos da metade das pessoas tem o hábito de discutir orçamento e de o que faz com o dinheiro dentro de casa, ali na família. 48% dos casais brigam por dinheiro. E 57% dizem que alguém da família prejudica o orçamento doméstico. Ou seja,
aquela pessoa que sai ali, digamos, do que a outra parte da família estava planejando. Essa pesquisa mostra dados que, eu não sei se é de uma ausência de educação financeira ou uma falta de desejo de discutir orçamento, não é? O que a pesquisa mostra é que, apesar da gama de informações que as famílias têm sobre educação financeira, a prática ainda deixa a desejar. E nesse caso, a prática envolve inclusive falar sobre o orçamento. A gente percebe que boa parte desses consumidores acabam discutindo o dinheiro quando a situação já está muito ruim, quando já tem inadimplência, essa família já está pagando taxas de juros muito altas. O ideal seria começar a discutir sempre sobre dinheiro e, caso haja a necessidade de mudar algum comportamento, que esse comportamento também seja mudado logo de início, evitando assim vários tipos de problema. Marcelo, vamos pegar um exemplo que eu suponho seja prático para boa parte das famílias. As famílias têm um orçamento doméstico ali, claro, a compra do mês, se elas moram de aluguel, o valor do aluguel, se moram num apartamento tem condomínio também, se as pessoas têm o hábito de ir uma vez ou outra a uma pizzaria, um restaurante, para falar de um hábito que é muito saudável, as pessoas gostam de se divertir, isso não há nenhum problema nisso, mas quem tem escola, por exemplo, escola dos filhos ou algum curso que o filho faça ali, tudo isso custa e custa dinheiro. Conversar em família e dizer para os filhos o quanto custa a escola já é um comportamento positivo? Com certeza, incluir as crianças na discussão sobre as finanças é muito importante. É claro que isso deve ser feito de acordo com o entendimento da criança. Então, quando a criança é muito pequenininha, dá para mostrar, por exemplo, que o acúmulo de moedas gera um valor maior para comprar algo maior. Agora, quando a criança começa a crescer... É uma lógica de poupança, né? Exatamente. De entender o que é poupar, né? Quando a criança começa a entender, por exemplo, a falar de números, dá para fazer comparações dentro do supermercado ou comparações entre um produto e outro. E assim a criança vai pegando familiaridade com esse tipo de coisa. E falar sobre orçamento doméstico também é muito importante. Muitas famílias, por exemplo, passaram pelo fantasma do desemprego ao longo dessa crise, e a família que envolve a criança também no ajuste, quando necessário, tem um ajuste um pouco mais fácil, um pouco mais simples. A criança entende por que a necessidade, por exemplo, de deixar de fazer um passeio ou de deixar fazer uma compra, e a criança entende também que a meta é fazer com que a família viva uma vida financeira um pouco mais saudável. Ou seja, aquela lógica de não vou contar para os filhos para protegê-los dessa situação difícil pela qual passa a família não é recomendável. Claro que há formas de falar e formas de fazer, mas evitar o assunto não é o melhor caminho. Evitar o assunto é sempre muito pior. Muitas famílias querem deixar a criança à parte disso para não frustrá-la, para não deixar a criança triste em relação a algum assunto. Mas vale deixar claro que quando a gente é adulto, a gente tem frustrações muito grandes. É muito mais difícil, por exemplo, para um pai, para uma mãe que perde o emprego. A criança precisa aprender a lidar com pequenas frustrações. Dessa forma, à medida que ela vai crescendo, que vai ganhando um pouco mais de dinheiro, ela lida melhor com esse tipo de coisa. E também o ajuste precisa ser feito. Não adianta nada deixar a criança de fora do assunto, mas, por exemplo, deixar de levar ela para um passeio, deixar ela de levar para uma compra, enfim, ela precisa sim estar inserida nas finanças da família. Ela não saber por que, por exemplo, aquela viagem da escola ela não pôde ir. Exatamente. Corta-se simplesmente, porque obviamente não tem dinheiro, mas não se explica a razão que levou àquele momento de corte, é isso? É muito importante que a criança entenda o porquê que aquilo está acontecendo. E hoje em dia as crianças têm também muita informação. A TV está aí mostrando que a gente de fato passou por uma crise, que o desemprego está muito alto. Ela sabe, inclusive, que se alguém da família ficou desempregado, não é uma situação isolada. Então é muito importante. E isso vai fazer com que a criança também cresça para ser um adulto mais responsável. Mostrar para a criança que no momento de orçamento apertado, cortes precisam ser feitos, vai fazer com que essa criança, quando se deparar com o mesmo problema quando adulto, também saiba como agir. Marcela, nós temos outras informações do estudo. Vamos lá, Renato, só para a gente mostrar um outro detalhe ali. São outras conclusões desse estudo. Em 33% dos lares, as despesas concentram-se em apenas uma pessoa, ou seja, ele contempla para si própria a discussão do orçamento sem participar os outros. Me volta só a tela para a gente ter ali, olha, e 23% disseram que não discutem o orçamento doméstico, é justamente isso. Alguém tentar resolver sozinho, sendo que é um assunto coletivo, porque o gasto é para todo mundo.
Mesmo que uma pessoa só da família seja a pessoa que traz o dinheiro para casa, o maior provedor de dinheiro para casa, é importante que todo mundo participe da discussão, afinal de contas, todo mundo também vai precisar gastar esse dinheiro da melhor forma possível. E quando a gente fala de finanças de casais, muitas vezes as pessoas sequer sabem quanto que o companheiro ganha. É importante sempre caminhar junto. Falando de casais e falando de famílias maiores, a gente está falando de orçamento, enfim, de gastar o dinheiro, o orçamento do mês, mas também traçar metas em conjunto é muito importante. Essa história de casal é preocupante. Eles vivem juntos, dormem na mesma cama, mas um não sabe quanto o outro ganha. Um não sabe quanto o outro ganha e muitas vezes um não sabe como o outro gasta. Existem inclusive mentiras com relação aos gastos, o que é muito ruim. O ideal seria, se cada um tiver gastos difíceis de explicar para o companheiro, que cada um tivesse um valor destinado para esses gastos supérfluos. Os gastos pessoais, vamos dizer. Exatamente, mas que não onerasse o orçamento. Então, é importante que o casal sente no começo do mês, depois de pagas as contas fixas e de feito uma reserva financeira, o casal entenda qual valor cada um pode gastar sozinho e aí isso fica dentro do orçamento. Ninguém perde a privacidade de fazer gastos se precisar, mas também não há a infidelidade financeira, que é sempre muito ruim. Aliás, a pesquisa mostra alguns números sobre isso. Vamos lá, Renato, para a terceira tela, por gentileza, para a gente mostrar claramente ali. Homens omitem, por exemplo, idas a bares, é o que diz a pesquisa, e mulheres omitem do companheiro compras de acessórios ou qualquer coisa ali que seja realmente para ela. Justamente porque imagino que isso vai trazer ali uma discussão maior. E 68%, esse dado chama muita atenção. Tem planos futuros, mas 30% desses 68% sequer fazem alguma coisa prática para chegar a esse objetivo. Bom, se está escondendo que foi ao bar, se está escondendo que comprou, sei lá, alguma joia, uma bijuteria, alguma coisa, ou fez algum tratamento de cabelo no cabeleireiro do marido, imagina que está difícil discutir qualquer coisa que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Pois é, se o dia a dia não é discutido, as metas de longo prazo não vão conseguir ser colocadas em prática. Então, esse casal precisa discutir sim o dia a dia, e aí a dica, né, ao invés de esconder os gastos, que tal separar um valor para cada um gastar da maneira que achar melhor, e discutir também a reserva financeira, e quais são os objetivos em conjunto daquele casal, né? Quando as pessoas se unem, elas têm o objetivo de envelhecer juntas, enfim, mas como vai ser essa velhice? Será que existe a vontade de comprar uma casa no meio do caminho, fazer uma viagem? Tudo isso precisa ser conversado. O dinheiro pode ser guardado de forma conjunta, inclusive aumenta a eficiência, né, quando o casal discute. Muitas vezes um é melhor com o dia a dia, o outro é melhor com estratégia de investimento. Juntar essas habilidades para ter uma meta e um planejamento em conjunto. Me lembro de um caso uma vez que era uma discussão bem interessante, foi parar na justiça, inclusive, porque um deixou para o outro para pagar uma conta achando que fosse o outro que tinha que pagar. No final, os dois pagaram os juros da conta, porque, obviamente, a conta ficou atrasada. Pois é, às vezes tem não retrabalho. Não faz nenhum sentido isso, né? Não é inteligente esse tipo de estratégia, é? Pois é, os papéis têm que ser muito bem conversados, porque nesse caso houve retrabalho. Então, os dois na verdade, ninguém pagou, né? Mas pode haver retrabalho também. Os dois pagarem a mesma conta porque não sabe que o outro já pagou. Então, é importante conversar. E a conversa, muitas vezes, claro, envolve alguma discussão de o padrão de vida está muito alto, a gente tem que cortar em algum lugar aqui, mas isso precisa ser feito porque é melhor conversar logo no começo do que esperar ter um problema, esperar chegar à velhice sem dinheiro. Enfim, é muito pior ter que conversar num momento difícil. Aliás, você fez menção, eu ia justamente fazer uma pergunta. Qual é o melhor momento para fazer isso? Obviamente que sempre antes. Mas as pessoas se casam. Obviamente, antes de se casarem, talvez já tenham feito planos de ter uma casa ou não, onde vão morar, de que padrão vão ter depois do casamento. Mas essa questão da dívida, obviamente que tem uma de longo prazo, que velhice vamos ter juntos, se é que estarão juntos. Mas independentemente disso, qual vai ser o ano que vem, não é? Que tipo de coisa vai existir entre nós o ano que vem e que tipo de conta nós vamos administrar? Essa coisa de discutir claramente o que cada um tem que pagar e como dividir o orçamento doméstico é o que falta lá no começo e que impacta no final? Falta a discussão do dia a dia e falta planejamento. Muitos casais, quando decidem se unir, fazem todo o planejamento do casamento e da mudança para casa nova. E o planejamento acaba aí. Como é que a gente vai viver o dia a dia? Com as novas contas. Muitas vezes esse casal vivia com os pais, cada um vivia com a sua família e vai ter que juntar as contas. Então o planejamento precisa ser feito. E não só aquele planejamento para tapar buraco. Tem que ser um planejamento de longo prazo.
pensando na velhice, pensando em viagem, num sonho, enfim, é importante conversar. Claro que muitas vezes os casais precisam marcar, às vezes, um horário naquela semana para falar sobre isso, mas é importante que a discussão também esteja no dia a dia. Então, saíram para fazer alguma coisa, será que a gente pode ir nesse restaurante, a gente tem dinheiro para ir no cinema? É importante que o dia a dia também leve a discussões sobre finanças, para também não ser sempre um assunto pesado. Marcela, então, para a gente tentar estabelecer um modelo que os casais podem usar, ou as famílias podem usar, independentemente da relação que elas tiverem ali. É na hora de chegar o salário e aí todo mundo, vamos ver o que é prioridade, o que não é, e ver o que sobra para aquela continha ali secreta que cada um gasta como quer, é isso? É lá naquele primeiro momento? Tem alguns momentos em que é importante falar sobre dinheiro. Então, no momento em que cai o salário, vamos planejar aquele mês e estabelecer alguns marcos naquele mês. Então, toda semana, no final, a gente vai ver se a gente cumpriu o planejado. Quando chega no final do mês, olhar para trás e entender se tudo o que precisava ser feito foi feito de fato e se precisa haver algum tipo de mudança de comportamento para o mês seguinte. Então, olhar para frente é importante para planejar, mas olhar para trás também para revisar qualquer tipo de comportamento que precisa ser mudado também é muito importante. Tá certo. Marcela, obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Eu que agradeço o convite. Parabéns pela pesquisa também. Obrigada. Marcela conversou conosco do SPC justamente sobre essa pesquisa comportamental. Ontem nós trouxemos vários dados aqui e essa é exatamente a análise da Marcela Kawauchi, do Serviço de Proteção ao Crédito. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na verdade, nós temos exatamente sobre essa questão das famílias com dívidas ou contas em atraso. Pela primeira vez aumentou no país o número de famílias com dívidas em atraso, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A Flávia Grossi tem os detalhes do estudo no Rio de Janeiro. Oi, Flávia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, uma ótima noite a todos. Esse levantamento foi feito em março pela Confederação Nacional do Comércio em todas as capitais brasileiras e também no Distrito Federal, envolvendo aí cerca de 18 mil consumidores. E a pesquisa mostra que pela primeira vez, como você falou, Piotr, em 6 meses, o índice das famílias inadimplentes, ou seja, que não estavam com as contas em dias em março, cresceu, atingindo 25,2%. Esse número ele é 0,3 ponto percentual maior do que comparado com fevereiro. Já em relação a março do ano passado, houve um aumento também de 0,3 ponto percentual. Eu conversei mais cedo com uma economista da Confederação Nacional do Comércio e ela me disse que um dos motivos que pode ter motivado esse aumento aí do índice podem ter sido as contas do início do ano. Muita gente acabou tendo que pagar IPTU, IPVA, material escolar e acabou ficando apertado para pagar o restante das contas. Esse estudo também mostra que em março, mais de 60% das famílias brasileiras estavam endividadas e que o cartão de crédito é o principal vilão responsável aí por quase 80% das dívidas dos consumidores. Em seguida, vem os carnês de lojas e, por terceiro, o crédito pessoal. Piotr. Muito obrigado. Vamos só fazer uma menção sobre a questão do cartão de crédito. Bom, fato 1, os juros que os bancos cobram sobre dívida rolada no cartão de crédito são absurdos, são irreais, não faz nenhum sentido. São reais porque as pessoas são obrigadas a pagar, mas eles normalmente constroem dívidas impagáveis e isso vai parar na justiça ou num acordo que corta boa parte desses juros. Ou seja, os bancos são contraproducentes nessa ideia do crédito. Até porque o cartão de crédito é justamente a modalidade de crédito, até por ser acessível, mais usada pelas pessoas. Agora, as pessoas também, hoje, dada a tecnologia que se tem, com smartphone, ou seja, cada compra do cartão de crédito não fica lá guardada na fatura que você vai receber em papel um mês depois. Não, você pode acompanhar todo dia, como era cheque antigamente. Você pegava, fazia um gasto, descontava do seu saldo, é a mesma coisa. Ou seja, essa história do limite, hoje há mais possibilidades de se controlar o gasto com o cartão de crédito do que se tinha anteriormente, quando ficava lá difícil de ter um acesso, só quando chegava a fatura que você ia conferir onde você gastou. Ou seja, há uma possibilidade, os bancos prestam um desserviço ao país com esses juros completamente sem noção, ou seja, juros que não fazem sentido. Agora, as pessoas também têm condição de se controlar, até porque em algum momento as vítimas são as pessoas desse crédito, desse cartão de crédito com juros abusivos que os bancos entregam às pessoas. Ou seja, é preciso tentar buscar o máximo
a possibilidade de se controlar ali. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, a operadora Vivo está sendo investigada pelo uso indevido de dados de milhões de usuários. Nós temos acompanhado também o caso do Facebook, que também foi acusado de vazar informações de pelo menos 87 milhões de usuários, o uso indevido de dados dos usuários ali. O próprio criador e controlador da rede social já assumiu a falha de segurança dessa rede social, do Facebook. Mas sobre o caso da operadora Vivo, a Vanessa Casalino fala conosco uma vez mais. Vanessa. Pioto, o inquérito que foi instaurado pelo Ministério Público do Distrito Federal, a operadora teria usado de maneira indevida dados de 73 milhões de usuários para publicidade. De acordo com o Ministério Público, uma plataforma de marketing da Vivo promete fornecer publicidade por meio de dados qualificados dos clientes, como perfil, localização, comportamento de navegação, lugares frequentados e hábitos de consumo. Ainda de acordo com as investigações, seria possível até identificar usuários em tratamento de saúde por meio do mapeamento da circulação em clínicas e hospitais. Agora o MPF vai questionar a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, para saber se a Vivo foi autorizada a fazer o monitoramento dos clientes. Para os procuradores, o usuário teria de ter dado o chamado consentimento informado para ter os dados compartilhados. Mas neste caso, o aceite seria insuficiente na visão do Ministério Público, porque o usuário não tem ideia da extensão da violação da privacidade a que está sendo submetido pela Vivo, Pioto. Muito obrigado, Vanessa. A ministra Rosa Weber lá no Supremo continua ainda lendo o seu voto. O placar, por enquanto, é de 3-1 contra a concessão de um habeas corpus que poderia privilegiar o ex-presidente Lula e impedir a prisão dele, ele que já foi condenado em 2 instâncias, já foi condenado em 2ª instância. Ao longo da programação aqui da TV Brasil, você vai acompanhar a atualização sobre esse cenário da discussão sobre este assunto no Supremo Tribunal Federal. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.